presença hoje é do jornalista André Hess, com quem nós passamos a conversar agora. Você gosta que eu te apresente só como jornalista, né, André? Jornalista. Você tem outra identificação que você queria? Jornalista, Títulos. consultor em comunicação, jornalista. Consultor em comunicação, jornalista. E como jornalista, realmente, você descreveu uma trajetória que a gente é obrigado a dar um testemunho brilhante aqui na nossa imprensa. Obrigado. E a gente podia dar uma rebobinada rápida antes de começar a ter sua opinião, sempre crítica. Você assinou durante alguns anos a coluna Praça 8, independente de outras posições que você ocupou na imprensa, mas ali você podia destilar melhor, às vezes, a análise crítica dos fatos, principalmente políticos, né? Principalmente políticos. Mas vamos dar uma rebobinada aí, André. Você está com quanto tempo de profissão? Você começou a vida toda na Gazeta, né? É, toda na Gazeta. Eu me formei no final de 1991, estou fazendo 30 anos de formado. Eu me formei em outubro de 91. Em fevereiro de 92, eu comecei a trabalhar na Gazeta. E fiquei lá 27 anos. Fui repórter de cidades, repórter de política, editor de política durante um tempo, colunista, fiz a coluna Praça 8, né? Depois fui editor de economia, editor executivo, editor-chefe, fui âncora da CBN, fiz matérias para a TV Gazeta. E aí fui desligado em julho num processo natural, né? O jornal impresso deixou de circular, a redação estava passando por uma série de mudanças e num processo natural houve uma mudança na gestão e eu de certa forma imaginava, né? E aí saí, agora eu estou na Federação das Indústrias, assessoro a presidente Cris Amorini. Faço uma assessoria também para o Léo de Castro, que é vice-presidente da CNI e presidente emérito da Findes. E é isso, assim, tem alguns projetos em paralelo, mas estou muito satisfeito, a gente falou mais cedo, assim, estou gostando. Descobriu que é a vida fora da redação. Fora da redação, e estou muito feliz de estar trabalhando com a Cris, né? É uma figura muito... ela faz com muita paixão, ela é muito dedicada, é muito inspiradora. Né? E a Findes é um ambiente muito legal, a gente está num momento interessante. O Léo de Castro, na gestão dele, fez um trabalho lá de profissionalização da gestão, né? Acabou com a reeleição, tem a figura do diretor-geral, que é o Roberto Campos de Lima, que é uma ótima figura também. Foi criado um conselho de administração, tem a presidente, a Cris Amorini, que está tocando esse projeto com muita competência. Ela tem muita energia, né? Uma pessoa muito viva, você conhece a Cris. Ela tem pegada e também buscou se capacitar, né? Para essa função. Né? E ela é o principal executivo de uma empresa centenária, a Grafitusa, que tem uma história bonita no Espírito Santo, né? A Grafitusa. Então é uma industrial, é uma empresária. E eu estou feliz com esse novo momento profissional, estou feliz de estar aqui conversando com você, André, velho companheiro de guerra. Mas eu imaginei... já fomos concorrentes, cada um em uma redação. Mas eu imaginei isso, porque você passou a vida inteira, você nasceu dentro da Gazeta, né? E a Gazeta, como o principal veículo de comunicação do Estado, pelo menos do ponto de vista de formação de opinião, não tem como você ter uma experiência de poder muito forte. Né? E isso enviesa a percepção da realidade. A minha história toda na Gazeta tem um respeito e uma admiração muito grande pelo jornalismo da Gazeta, que continua com toda a sua credibilidade e influência, é um veículo muito importante, né? Então tenho muito carinho pela Gazeta e pela profissão de jornalista, que é uma profissão difícil, sempre foi. Agora, você tem uma crise do modelo de negócios que afeta as empresas e que afeta também os profissionais que trabalham nas empresas. Exatamente. Né? Então você tem essa crise do modelo de negócios que eu acho que vai... Na verdade, o jornalismo, eu acho que ele atravessa umas 2 ou 3 crises. Você tem a crise do modelo, que é assim, o financiamento... O modelo de financiamento do negócio. O financiamento que era o quê? Publicidade, fundamentalmente publicidade. Publicidade, assinatura, venda de jornal avulso, mas a publicidade principalmente. E aí, nos últimos 15 anos, principalmente, 15, 20 anos, a publicidade migra para o digital, a audiência também, a atenção toda se volta para o digital.
E com isso, no mundo inteiro, você tem uma revisão. Esse modelo de negócio que durante 200 anos sustentou a imprensa como a gente conhece, ele mudou completamente. Não aconteceu só com a imprensa, aconteceu com diversos outros setores, né? Com os bancos, com o turismo, com a indústria fonográfica, com tudo, né? Afetou todos os setores. Mas no caso do jornalismo, eu acho que tem essa questão do modelo e tem a própria crise também da democracia liberal, né? Que a gente vive, as instituições estão em xeque, a gente tem uma crise da democracia, assim, com partidos, governos, todos os poderes sendo questionados e a imprensa é vista como parte do establishment, então a imprensa enfrenta também uma crise de credibilidade, né? A gente vê uma proliferação de veículos que não são veículos, são veículos que, atrelados a um ou a outro grupo político, que disseminam deliberadamente notícias falsas ou distorcidas, e se criam bolhas e algumas pessoas preferem se informar por um veículo que nasceu ontem, criado para difundir uma... Sintonizar a sua bolha, né? Sintonizar a sua bolha. Então isso, eu acho que assim, na verdade é uma crise da própria democracia. Por quê? Porque a democracia, para funcionar bem, acho que é o Thomas Jefferson que dizia isso, né? A democracia depende de uma sociedade bem informada. Se você não tem consensos, se você não tem uma sociedade bem informada e se você não tem consensos básicos, por exemplo, essa mesa é preta, você pode... Vamos nos entender quanto a isso, você pode não gostar do preto. Exatamente, mas então se você não tem uma base comum de informação, é isso que faz uma nação, um país, algumas crenças, né? Se cada um vive na sua bolha com uma crença distinta, uma leitura de mundo, você fica uma coisa meio fragmentada, né? E aí, tipo assim, ninguém me representa. Então há uma fragmentação geral e há um descrédito muito grande em relação à democracia que ameaça a própria democracia. Aí surgem soluções autoritárias e fáceis, assim, vamos acabar com tudo isso aí. Messiânicas. Messiânicas, né? Mas, André, veja bem, mas eu tenho algumas coisas a ponderar interessante, até a oportunidade de estar discutindo isso. Primeiro é o seguinte, tudo é muito recente e está em fase de decantação ainda. As coisas não se assentaram, né? Não se assentaram, nós somos um novo normal que não está ainda bem assimilado, a gente está tentando se adaptar a esse novo normal. Verdade. No que diz respeito ao jornalismo, desde quando eu pressenti essa ruptura, eu percebi o seguinte, mas o modelo de negócio acaba, o jornal como o conhecemos acaba, mas o jornalismo não acaba. Por quê? Exatamente pela carga de informação que se disponibiliza hoje, de qualquer qualidade, o bom jornalismo sempre será necessário. A pessoa, para tomar decisão, ela precisa estar bem informada, precisa se assegurar da qualidade da informação pela qual ela está pautando a decisão dela. Ou seja, o serviço bom de informação tende a ser consumido. Só que antigamente ele era subsidiado pela publicidade, no modelo anterior. Hoje não, hoje se você quiser consumir informação de qualidade, você vai ter que você vai assinar um serviço jornalístico de qualidade. Exatamente. E pagar por isso. Né? Isso. Então eu acho que são coisas que a internet no primeiro momento viciou todo mundo com tudo grátis também, né? Não costuma ganhar as coisas, mas não, tudo tem custo. Eu concordo, assim, mas eu acho que tem muita coisa boa na internet. Por exemplo, de graça, assim, o G1, o site G1, ele é gratuito porque o modelo dele é atrelado à TV, a TV Globo. Né? E o G1 tem muita coisa boa, tem análise, que antigamente tinha isso também, assim, né? Porque a internet é só o factual, não tem análise, isso antigamente. Hoje em dia tem boas análises lá do Camarote, do Otávio Guedes, né? Tem boas análises disponíveis de graça, mas eu acho, assim, falando da qualidade da informação, na minha opinião, o que eu leio hoje e gosto muito, o Valor Econômico é um excelente jornal e você vê que aquilo, assim, custa caro, é um jornal, né, assinatura. Porque esse jornalista precisa ser bom salário, ser bem remunerado. Não, exatamente. Quem produz informação não, e você vê, assim, eu acho que a imprensa brasileira é uma imprensa de qualidade, se você for comparar com padrões internacionais, com o Economist, New York Times e tal, o Globo, Estadão, o Valor, são bons jornais. E você lê esses jornais e você vê que tem gente boa ali fazendo aquele jornal. Então, assim, tem informação de graça? Tem, mas realmente, assim, uma informação
mais especializada na área econômica, por exemplo, no caso do Valor, tem muita coisa que a gente lê no Valor que dali a 2 ou 3 dias assuntos que vão depois surgir no Estadão ou no Globo, né? Então é uma informação que você tem que pagar, tem que pagar por ela, né? E eu acho que o jornalismo vai achar o seu caminho, porque a sociedade precisa de informação. De qualidade. A presença hoje é de André Hess, jornalista. Voltamos já. Voltamos com a presença do jornalista André Hess. André, você mencionou nessa crise provocada pela disrupção tecnológica, né, inovando nos modelos de vários negócios, né, você me citou bancos ainda, né? Então, nós estamos falando aí da Bitcoin, da criptomoeda, tem muita inovação. Você falou a respeito da fragilidade das instituições. Você não acha que isso está um pouco relacionado também com a qualidade da entrega que as instituições estão fazendo? Acho, com certeza. O Brasil, a gente acompanhou a redemocratização, né? E nos últimos 30 anos o Brasil cresceu muito pouco, né? A gente falava nos anos 80 que era a década perdida. Na verdade, nos últimos 40 anos a gente tem 2 décadas perdidas. Tem a década de 80, tem essa década agora de 2010, 2020, 2021. São 2 décadas perdidas em 40 anos. Né? E assim, em outros países a gente vê também tem uma discussão hoje, né? Assim, a China e os Estados Unidos, quer dizer, uma nova espécie de Guerra Fria. A China está querendo dizer que o modelo dela de partido único, uma república popular, que é uma república, é uma ditadura, né? Você teve lá, né? Tive, eu também tive, na China. a gente viu. E foram 2 semanas, uma experiência profissional, mas a gente percebe algumas preocupações das pessoas com medo de dar entrevista. Há um controle sobre a informação. Ela é liberal economicamente até certo ponto, exatamente, né? É uma economia de mercado, mas é um regime forte. E a China tenta vender hoje a ideia de que o regime dela é mais eficaz do que a democracia, que é lenta. A democracia é naturalmente lenta, os processos decisórios são lentos. Mas não pode ser tão lento igual está acontecendo no Brasil, que a gente está há 20 anos discutindo reforma tributária e não sai uma reforma tributária. Então, né? Cara, isso aí, as reformas, né? Reforma tributária, administrativa, reforma política, então E não gera emprego. A gente está aí com 14, 15 milhões de desempregados, o país, esse ano deve crescer 5%, ok, né? A expectativa é, mas cresce 5% em cima de uma base muito ruim, teve um tombo de 4% por causa da pandemia, mas antes correndo na esteira, no mesmo lugar. Exatamente, porque a gente teve 2 recessões bravas, 2015, 2016, enfim, a gente vem de mais uma década perdida e isso naturalmente tem impacto no bem-estar na vida das pessoas, né? Na queda da renda. Deixa eu te falar uma coisa, André, veja bem, nós temos aí a questão da democracia representativa, né? Nós temos uma componente, diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Em todos os sistemas, por melhor que seja o modelo ideal, nós temos um elo fraco que é, digamos assim, o fator humano, né? Onde existe o homem, claro, o homem é falível, existe a possibilidade do erro. Nós temos a democracia representativa, como se o refrão e o mantra é conhecido, né? É um sistema ruim, mas ainda é o melhor de todos que existem. Mas como é que você vê a possibilidade da tecnologia da informação recolocar, de fato, se você considerar que nós temos 210 milhões de celulares no Brasil, a possibilidade da democracia participativa? É uma ideia provocativa, né? Se a gente fazer um recall, né? A gente vota falando, não quero esse mano, em vez de fazer um impeachment, você faz um recall. Faz um recall, um recall. Você entendeu? Porque eu acho que a gente está precisando inovar também na formulação. Nós temos uma nova realidade, que a tecnologia... Nós temos tanta gente quanto celular no Brasil. Públicas, plebiscitos e tal. Eu acho que poderia se utilizar mais. Não, se você trabalhar com o rigor das estatísticas, você sabe qual é a amostragem bem feita, bem estratificada. Você não vê que eles pegam 2.000 entrevistas para representar São Paulo? Então, se você tem uma amostragem bem estratificada, ela representa o todo, né? Então, podíamos estar trabalhando aí. Você tem condições de ouvir quase 80% ou mais da sociedade brasileira. Ela está conectada, a sociedade brasileira está conectada. Por que não usa isso então? Por que a gente mantém os velhos modelos do parlamento lá de Dom Pedro? Isso vale
para a democracia, para a decisão, e isso vale para o governo digital de maneira geral, né? Para os processos burocráticos no governo também, que é outro problema que a gente tem de obras que não andam, obras pelo estado inteiro, pelo país inteiro. A gente vê obra parada. O Estado é muito burocrático, o Estado brasileiro, o Estado naturalmente é burocratizado. O brasileiro parece que é mais ainda. Então, assim, o uso da tecnologia da informação para desburocratizar ou tornar as decisões mais legítimas, aumentar a participação popular, eu acho muito interessante a ideia. O Estado é muito caro à sociedade no Brasil. O Estado é muito caro à sociedade no Brasil. E parece que não tem interesse, na verdade, em acabar com essa tutela da sociedade, porque lhe convém. O aparato, o Estado é um fim em si mesmo. Isso. O Estado é um fim em si mesmo. Arrecada para se manter. Você vê que tem castas, né? Na verdade, você tem um servidor público que é uma categoria de trabalhador e o trabalhador privado é outra categoria. Né? E Brasília, acho que agravou isso, né? Brasília, assim, fica a ilha da fantasia. Ela se isolou do a renda país. Per capita mais alta do país, não tem uma indústria, só tem não servidor público. Só produz burocracia. Aí entra a conversa que a gente está tentando manter ao longo dos anos na mídia sobre a revisão do Pacto Federativo. Brasília leva 65%. 25% fica para os entes estaduais e 15% para o município onde a pessoa vive e morre. Você tinha uma ideia de tornar o Espírito Santo independente, né? Até hoje eu defendo isso. Nós deveríamos ser uma república. República independente. República, eu acho que nós seríamos no mínimo uma Finlândia. Sem brincadeira. No mínimo seria uma Finlândia. Você imagina a nossa localização, onde nós estamos no Brasil, cobrando pedágio do Brasil sair para o mundo e vendendo só serviço, sabe? Não precisa, desculpa a crise. Não precisa de indústria não, só vender serviço. Mas a indústria não exporta tanto, rapaz. Não, vamos fazer um Vale do Silício aqui então, vamos vender chip, vamos vender inteligência. Aliás, isso eu acho que o Espírito Santo assim está buscando e ser uma referência, um ecossistema de inovação muito forte. Assim, você tem Porto Digital em Recife, você tem no sul, né, Florianópolis e tal. Eu acho que o Espírito Santo, com várias iniciativas, com o FindesLab, com o IST agora, você tem a Arcelor, as grandes empresas todas estão investindo em inovação, Base 27, a Time Now está investindo. Então você tem várias empresas investindo em inovação e eu acho que inovação e turismo são potenciais que o Espírito Santo poderia explorar melhor. Agora, você está melhorando essa questão de observação de baleia, um negócio que está começando a ganhar mais fôlego. Rapaz, olha mas bem. Podia ganhar mais ainda. Primeiro, você né? imagina o seguinte, turisticamente o Espírito Santo é o destino mais perto de tudo. Ele está no meio, cara, ele está no meio, então ele está mais perto de tudo. Segundo, o Espírito Santo é uma perfeita síntese brasileira. As montanhas e as praias capixabas nos tornam síntese. A nossa, digamos assim, a nossa paisagem étnica. Pô, nós temos aí um alemãozinho igual você e tem não vou falar as palavras que agora está politicamente incorreta as designações de etnia, eu fico com medo de falar, né? Tem o negro, tem o alemão, tem o italiano, tem o mestiço, tem tudo. Então Santa Teresa, que é a primeira colônia italiana do Brasil, você tem a região de Pedra Azul, que tem um turismo muito forte. São dois também. ativos culturais maravilhosos que eu acho que ainda não estão sendo adequadamente explorados, entendeu? Santa Teresa, inclusive, como essa referência da colonização italiana no Brasil, né? Então, eu acho que nós temos... E outra coisa, a Covid, eu até que escrevi recentemente sobre isso, né? Nós estamos nos guardando para viver depois, haverá depois ou vamos viver agora? Isso vai acelerar um pouco esse sentimento de fruição, de desfrute. Não vamos deixar para depois, não, pode não haver depois. Pode não haver depois, né? Não, sério. Aí o turismo vai entrar nisso, cara. Vamos viver, vamos curtir. E o Espírito Santo está aqui. E outra coisa, né? Eu sou entrevistado, mas eu acabo até me empolgando com isso. Rapaz, as pessoas se surpreendem quando conhecem o Espírito Santo. Você percebeu isso? Com certeza. Elas se surpreendem. A Pedra Azul é maravilhosa, né? E a gente tem praias muito bonitas, Itaúnas, tem... Itaúnas, o Nordeste começa em Itaúnas. Tem muita coisa a ser dita sobre o nosso estado, né? Hoje a presença de André Reza, a gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista André Reza. André, a gente está tirando de você tudo que nós esperávamos tirar ao longo desse tempo que você nos deixou esperando para te entrevistar. Agora você foi um afiado observador da cena política capixaba, principalmente quando você tripulava a Praça 8.
Que leitura você faz dessa cena política, das nossas elites? Temos elites? A gente fala elite, temos elites? Os nomes que se revezam. Que leitura você faz, André? Bom, primeiro, acho que o Espírito Santo, assim, serve de lição para o Brasil em alguns aspectos, né? A gente viveu um momento difícil nos anos 90, em que o Estado atrasava pagamento de fornecedor, de servidor, você tinha denúncias de corrupção, você tinha um Estado que não funcionava, né? Você deve se lembrar, anos 90, constante fuga de presídios, teve explosão de homicídios, era um Estado que você tinha a iniciativa privada se sentindo achacada pelo poder público, e nós conseguimos virar essa página por meio da política. Então, é um Estado hoje que é referência nacional em termos de organização de contas públicas, é um Estado politicamente e administrativamente bem organizado, tem as contas em dia, tem atraído investimentos, né? Tem uma série de investimentos aí, é um Estado bem organizado que com frequência é citado como referência para o país. E você tem nos últimos 20 anos uma alternância, Paulo Artung e Casagrande, né? Então, acho que temos uma elite política e econômica, sim, e uma elite que tem se mostrado responsável nesses últimos 20 anos. O Espírito Santo foi reconstruído a partir de 2002, 2003, com a posse do Paulo Artung, depois do Casagrande, depois do Paulo Artung, agora Casagrande de novo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que está na hora de ter uma renovação, de surgir surgirem novas lideranças políticas, de forma natural, né? A gente vê novas lideranças já surgindo. Você tem o prefeito da capital, que tem 37 anos, Lorenzo Pasolini. Você tem o presidente da Assembleia, que é uma liderança, o Eric Musso também. Você tem essas novas lideranças surgindo no Espírito Santo. Então, é isso que eu vejo. O Espírito Santo é meio que uma ilha, né? Pode ter um ou outro aí, mas se você pegar estados vizinhos, estado como o Rio, por exemplo, em que você tem todos os poderes, assim, ex-governadores presos, Assembleia Legislativa... Uma degradação muito visível. Né? Total. Então, eu acho que o Espírito Santo tem muito a inspirar, né? Quer dizer, você entende, nós temos quadro políticos que é auspicioso, que é inspirador. Eu acho que temos, e na área empresarial também. Eu acho que na área empresarial também, porque lá no final dos anos 90, pelo que eu pude acompanhar à frente da Praça 8, o próprio setor privado, se sentindo acuado diante daquilo, reagiu, se mobilizou, teve o movimento Espírito Santo em ação. As entidades empresariais se organizaram e falaram: chega, não queremos mais esse tipo de política, que era uma política assim, que fazia uma lei sob encomenda para achacar determinada empresa. Era isso que acontecia. E houve um basta, né? Então, acho que o Espírito Santo evoluiu muito graças à sua capacidade de organização, de mobilização política, que contou com lideranças empresariais, né? E eu vi outro dia, o Teco Medina mais de uma vez disse isso num comentário, disse isso no final do ano passado, quando o governo do estado lançou o Plano Espírito Santo de recuperação da economia, disse dias atrás numa entrevista para a Gazeta também, o que se encontra no Espírito Santo em termos de ambiente, de negócio, de diálogo, né? Você não encontra no resto do Brasil. E eu acho que o Brasil precisa fazer essa terapia, essa sessão de análise e se encontrar, né? Você tem uma elite empresarial brasileira que pensa no Brasil, eu acredito nisso, eu vejo algumas lideranças empresariais preocupadas porque você tem parte de lideranças que são, vamos dizer assim, extrativistas, né, que não estão preocupadas com o amanhã, mas tem lideranças que têm sim preocupação sincera com as futuras gerações. Você tem institutos aí que estão trabalhando essa coisa da qualificação dos quadros políticos para que você tenha boas pessoas ingressando na política. Então você tem gente trabalhando isso no Brasil e eu espero que ande um pouco mais rápido só no país, para ver se a nossa geração pega essa virada de página. Porque a impressão que eu tenho é que a gente acompanhou
eu leio sobre política desde o final dos anos 70, início dos anos 80. Eu estou com 54, então eu me lembro perfeitamente da anistia em 79. Eu me lembro da primeira eleição direta para governador em 1982, com Perli Cipriano candidato. Então a gente acompanhou, né? Então você teve Fernando Henrique, Lula. Em algum ponto, a impressão que eu tenho é que em algum ponto em 2013, quando teve aquelas manifestações de 2013, que de lá para cá a gente não conseguiu se encontrar. O país se dividiu, as próprias manifestações de 2013 eram muito divididas, cada um ia para a rua por um motivo. Um ia defender a intervenção militar, o outro ia defender a monarquia, o outro queria fora Dilma, o outro queria fica Dilma, cada um queria alguma coisa. E dali para cá a gente, assim, depois teve o impeachment de Dilma, teve o Temer que se enfraqueceu, teve agora o Bolsonaro, mas com um país muito polarizado e dividido. E com um país polarizado fica muito difícil você construir um debate racional. É difícil um debate, é difícil você aprovar realmente uma reforma. Você fazer uma grande reforma tributária, você fazer uma grande reforma administrativa, ou você fazer uma privatização, uma reforma do Estado. Qualquer discussão que demande uma discussão mesmo, assim, de você ouvir um lado, ouvir outro lado, falando isso aqui não dá, o que dá, essa boa negociação, fica difícil, porque fica muito fla-flu, muito preto ou branco, e você não consegue, tanto que a gente não está conseguindo, tanto que nesse ambiente polarizado, as reformas estão subindo no telhado, né? A gente está com 2 anos e meio de governo Bolsonaro e não temos uma reforma digna do nome. André, quero agradecer muito sua presença aqui, sua disponibilidade de estar conosco aqui tratando desses temas. Eu que agradeço, um prazer. Hoje nós contamos com a presença do jornalista André Rez. Até já.